Olá e bem-vindos! Vamos começar com um dado que, olha, define bem o cenário da segurança digital hoje. De acordo com o relatório X-Force da IBM de 2025, quase um terço de todas as invasões, 30% para ser exata, não acontecem com hackers arrombando portas digitais. Eles simplesmente entram usando a chave. A frase do relatório é marcante: hackers não arrombam, eles fazem login. E essa frase resume a maior mudança de paradigma em cibersegurança da última década. O foco dos ataques saiu do software, sabe? De explorar vulnerabilidades e migrou para a pessoa. Eles usam malwares que roubam informações, os info-stealers, e phishing não para instalar um vírus, mas para conseguir um par de usuários senha. E uma vez que eles têm isso, eles não são mais o invasor. Eles são tipo um funcionário entrando pela porta da frente. Certo, então o campo de batalha mudou para a identidade do usuário. E é por isso que estamos aqui hoje. Temos um conjunto de fontes que exploram o que parece ser a próxima fronteira dessa batalha, a ideia de que a sua localização física está se tornando um fator de autenticação tão importante quanto a sua senha. Vamos conectar os pontos entre as novas chaves de acesso, as passkeys, e uma tecnologia chamada geofencing. Nossa análise hoje é para entender como o contexto de onde a gente está se tornando a nova senha. Exatamente. Vamos explorar como a segurança está evoluindo para validar não apenas quem você é, mas onde você está no momento em que prova quem é. Para começar, as passkeys. Elas foram vendidas como a solução definitiva para o problema das senhas. Elas usam criptografia, biometria no celular. A promessa é que são a prova de phishing. Afinal, não dá para enganar alguém para digitar uma senha que nem existe para ser digitada, né? A Fido Allens parece ter resolvido o problema. E eles resolveram, tecnicamente falando. A criptografia de chave pública das passkeys é extremamente robusta contra o phishing. O servidor nunca vê sua credencial, só uma assinatura digital. É um avanço enorme. Mas, como toda solução em segurança, ela resolve um problema e, bom, cria um novo cenário para os atacantes. E que cenário é esse? Onde que está a brecha? Porque para mim parece um quebra-cabeça incompleto. Uma passkey no meu celular prova que é o meu celular, certo? Mas e se um ladrão pegar ele desbloqueado na mesa de um café? A passkey vai funcionar para ele? A biometria já foi usada. Como a gente resolve isso? Você tocou no ponto central da questão. A passkey prova a posse do dispositivo, mas ela não tem como validar o contexto da autenticação. Ela não sabe se quem está usando aquele dispositivo desbloqueado é a dona legítima no escritório ou um ladrão do outro lado da cidade. E é aí que a filosofia de confiança zero, ou zero trust, entra. A premissa é: nunca confie, sempre verifique. A passkey é uma verificação, mas já não é suficiente. A gente precisa de mais camadas. E uma dessas camadas, pelo que as nossas fontes indicam, é a localização. Quando eu ouço o termo geofencing ou cercas virtuais, a primeira coisa que me vem à mente é marketing. Passo perto de uma cafeteria e recebo uma notificação de desconto. Mas o que a gente está discutindo aqui é bem diferente. Completamente diferente. A gente está tirando o geofencing do mundo do marketing e trazendo ele para o núcleo do controle de acesso. No material do LastPass, por exemplo, a explicação é perfeita. Em segurança, geofencing não é um mapa, é uma política. A empresa define o que eles chamam de zonas verdes, que são locais de acesso confiáveis. Pode ser o endereço do escritório ou até o endereço residencial de um funcionário em home office. E, imagino eu, existem as zonas vermelhas. Exatamente. As zonas vermelhas são locais de onde o acesso é estritamente proibido. Pensa num país onde a empresa não tem operações ou que é conhecido por ter muito cybercrime. Se uma tentativa de login, mesmo com uma passkey válida, vier de uma dessas zonas, ela é bloqueada na hora. Eu gosto de uma analogia que uma das fontes usa. A passkey é a chave do cofre, mas o geofencing garante que o cofre só apareça quando você está dentro do prédio da empresa. É uma analogia perfeita. Se você tentar usar a chave do lado de fora, o cofre nem existe para você. E olha, isso não é só uma ideia de empresa de tecnologia. O NIST, que é o Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia dos Estados Unidos,
que basicamente dita as regras de cibersegurança para o mundo, na diretriz SP863B4, recomenda o uso de geolocalização inesperada como indicador de fraude. Então, se eu sempre faço login de São Paulo e, de repente, 5 minutos depois, aparece um acesso vindo de outro continente, o sistema tem que desconfiar. Exatamente. O NIST diz que isso deve, no mínimo, acionar mais verificações ou até bloquear o acesso. É um reconhecimento oficial de que o onde é um fator tão crítico para a identidade quanto o quem. Ok, isso faz todo sentido para o momento do login. O sistema checa minha localização, vê que estou numa zona verde e me deixa entrar. Mas e o que acontece depois? Se eu fizer o login no escritório, que é seguro, e depois levar meu notebook para um café com Wi-Fi público, minha sessão continua ativa? Essa é a evolução do conceito. A segurança não pode ser uma foto estática, tirada só no login. Ela precisa se tornar um filme contínuo que monitora a sessão o tempo todo. E é aqui que entra uma tecnologia fascinante detalhada num white paper da FIDO Alliance, o Shared Signals Framework, ou SSF. Certo, framework de sinais compartilhados. Isso só como se diferentes sistemas de segurança começassem a fofocar uns com os outros sobre o que eu estou fazendo. É uma ótima maneira de colocar. Imagina que o seu celular é gerenciado pela empresa com uma ferramenta de MDM. Esse sistema está ciente do estado do seu dispositivo, incluindo a localização. Dentro do SSF existe um protocolo chamado CAEP, ou Perfil de Avaliação de Acesso Contínuo. Ok, peraí. Isso parece incrivelmente complexo na prática. Quer dizer que o meu sistema de gerenciamento do celular precisa conversar com, sei lá, o Salesforce, o Google Drive, tudo em tempo real. Como eles falam a mesma língua para minha sessão ser encerrada em todos os lugares ao mesmo tempo? A sua pergunta é exatamente o problema que o CAEP foi criado para resolver. Ele padroniza essa fofoca. No seu cenário, o MDM no celular detecta que você saiu da zona verde. Ele envia um sinal CAEP padronizado para o seu provedor de identidade, como o Okta ou o Microsoft. E esse sinal é tipo um alerta de incêndio digital. Precisamente. É um alerta que diz: atenção, o contexto deste dispositivo mudou e agora é de alto risco. O provedor de identidade recebe isso e age na hora. Ele invalida o token de acesso que mantinha suas sessões ativas. Em segundos, você é desconectada de tudo. Não porque sua senha foi roubada, mas porque seu contexto se tornou inseguro. Mas isso não criaria uma experiência de usuário terrível? Se eu estiver no trem e meu GPS falhar por 1 segundo, serei desconectada de tudo. Parece que a segurança vence a usabilidade de ir lavada aqui. Essa é a preocupação mais válida e o maior desafio. A resposta está na inteligência das políticas. Não é um sistema binário de liga-desliga. A política pode ser configurada para, em caso de perda de sinal, talvez não desconectar, mas restringir o acesso a dados sensíveis, ou pedir uma reautenticação. A ideia é ajustar o nível de acesso dinamicamente com base no risco. Entendi. É um termostato, não um interruptor. Mas mesmo assim, minha cabeça está gritando sobre duas coisas. Primeiro, se eu consigo enganar o GPS para um jogo, por que um hacker não conseguiria? E segundo, a ideia da minha empresa me rastrear o dia inteiro soa como um pesadelo de privacidade. Duas objeções absolutamente cruciais. E se a tecnologia não tiver boas respostas para ambas, ela não vai ser adotada. Vamos começar pela primeira. Falsificação de GPS, o spoofing. Você está certa, é um problema real. Um artigo acadêmico sobre um protocolo chamado SAGA detalha isso. O GPS civil que a gente usa é um sinal aberto, não criptografado. Com um equipamento relativamente barato, um atacante pode criar um sinal falso e enganar seu celular. Então, como podemos confiar na localização como um fator de segurança se ela mesma pode ser uma mentira? A resposta está em não confiar no sinal civil cegamente. O mesmo artigo do SAGA descreve técnicas para verificar a autenticidade do sinal. Uma delas envolve analisar o sinal militar de GPS, o PY-Code. Esse é criptografado e muito mais difícil de falsificar. A técnica analisa propriedades do sinal, como ele se degrada na atmosfera e compara com uma estação de referência. Se bater, o sinal é autêntico.
A lição é, não basta receber as coordenadas, é preciso validar a fonte delas. Ok, isso é complexo, mas resolve a confiabilidade. Agora, a parte que me assusta mais, a privacidade. Como implementar monitoramento contínuo sem criar uma vigilância corporativa total? Essa é a fronteira mais importante da pesquisa na área. E a solução, felizmente, vem da criptografia. Um estudo sobre protocolos de geofencing que preservam a privacidade descreve uma arquitetura que usa duas tecnologias-chave: computação de borda, ou edge computing, e criptografia homomórfica. Certo. Vamos detalhar isso. Edge computing significa que a verificação acontece no meu próprio celular e não na nuvem. Exatamente. Em vez de enviar suas coordenadas para o servidor a cada minuto, seu próprio dispositivo faz a primeira checagem. Ele tem uma cópia criptografada das políticas de zonas verdes e vermelhas. Apenas o resultado, um simples sim ou não, precisa ser enviado. Isso já reduz muito a exposição dos seus dados. Mas e se a verificação precisar ser feita na nuvem? É aí que a criptografia homomórfica entra. Aqui é onde a mágica acontece, né? De certa forma, sim. A criptografia homomórfica é o mais perto de mágica que a gente tem na computação. Ela permite que um servidor realize cálculos em dados que permanecem completamente criptografados. Pensa assim, seu celular criptografa suas coordenadas e as envia. O servidor, que tem as zonas verdes também criptografadas, faz a operação matemática para ver se seu ponto está dentro da zona segura. Ele faz isso sem, em momento algum, decifrar suas coordenadas. Ele não tem a menor ideia de onde você está. Ele está fazendo contas no escuro, basicamente. Perfeito. E ele chega a um resultado, que também está criptografado. Esse resultado volta para o seu celular, que é o único com a chave. E o resultado é simplesmente aprovado ou negado. Assim, a segurança funciona, mas a privacidade do seu dado de localização é protegida matematicamente. O que tudo isso significa? Qual é o próximo passo dessa convergência? Aonde isso nos leva? Se a gente conectar tudo, estamos caminhando para uma redefinição da identidade digital, especialmente na Web3. As pesquisas que a gente falou no início já estão sendo integradas a carteiras digitais, as wallets, que são a base da identidade descentralizada. Então, no futuro, minha wallet não vai guardar só meu dinheiro digital, mas também uma prova do meu contexto geográfico? É isso? Exatamente. Pense num contrato inteligente, o Smart Contract, para uma transação de alto valor, como comprar um imóvel digital. Esse contrato poderia ser programado para exigir não só a sua assinatura criptográfica, da sua passkey, mas também uma prova de que você está fisicamente numa jurisdição legal específica. Por exemplo, dentro do Brasil, para que a transação seja executada. Uau! Então o código do contrato poderia por si só fazer cumprir leis de conformidade e jurisdição automaticamente? Precisamente. O artigo sobre geofencing com privacidade até sugere usar blockchain para registrar e auditar essas políticas de localização de forma transparente. A identidade deixa de ser só quem você é e passa a ser uma fusão de quem você é e onde você está. E tudo isso verificado de forma segura, contínua e, o mais importante, com a privacidade do usuário no centro. A ideia de que nosso contexto físico está se tornando tão fundamental quanto nossas credenciais é uma mudança de paradigma. Estamos deixando para trás a segurança estática, de um momento só, e entrando numa era de confiança dinâmica, sensível ao contexto. No fim das contas, é levar a ideia de confiança zero até as últimas consequências. A pergunta não vai ser mais só, você tem a chave. Vai ser uma pergunta composta. Você tem a chave, está no lugar certo, na hora certa, com o dispositivo certo? E a resposta para cada uma dessas perguntas pode mudar em tempo real. E para quem nos ouve, fica uma reflexão final. À medida que nossas identidades digitais e físicas se fundem dessa maneira, que novos tipos de fronteiras digitais veremos surgir? Será que no futuro o acesso a dados, serviços ou até a ativos digitais vai depender inteiramente do país ou da cidade em que estamos? Tudo isso aplicado por protocolos automatizados que, idealmente, como vimos, também protegem nossa privacidade.